Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E hoje a gente vai falar aqui de empreendedorismo e investimento anjo com um querido amigo, também investidor e super atuante no mercado. Mas antes de ser investidor anjo, eu estava dando uma olhada aqui. Esse meu amigo, ele veio do mercado corporativo, vice-presidente de operações, executivo de supply chain com 25 anos de experiências em empresas como Avon e J. Macedo. Atuou no Brasil, Alemanha, Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Polônia, México, Venezuela. Liderou times em áreas como planejamento de demanda de operações logísticas, enfim, super experiência, formado em engenharia, é líder e atua muito fortemente no mercado. E eu tenho um enorme prazer em receber aqui meu querido amigo Ricardo Oliveira. Ô, Cláudia, obrigado, viu? Um prazer aí estar participando com você. Obrigado pela breve apresentação. E vamos lá, vamos ver o que nós podemos contribuir hoje aí, discutir um pouco sobre esse universo, essa nova economia, né, de empreendedorismo, inovação e startups. Não é, Ricardo? Porque a gente se encontra, né? Eu acho que a gente se conheceu em algum desses encontros de investidores anjos aí provavelmente na Anjos, né? Na Anjos do Brasil, não foi Exato, com isso? certeza. Mas o que que acontece de interessante é que a gente acaba não se falando. Eu não sabia dessa toda a tua experiência no corporativo, nessas empresas, enfim, da tua formação. A gente está sempre falando ali dos nossos deals, dos apoios aos negócios, né? Exato. Inclusive, né, a gente fala muito das startups e, por coincidência, a gente tem algumas startups de investimentos Exato, em em comum. conjunto, não só na Sim, Anjo, né, como outras redes e exato. fundos, Aham. mas eu acho que toda essa minha experiência que me levou a buscar essa nova economia. Né, até mesmo quando eu deixei, né, o corporativo, o mundo executivo, eu já vinha falando muito aí, conversando com startups, vendo, e fui me envolvendo no ecossistema. E é sempre legal que quando a gente se envolve, a gente encontra pessoas que nos ajudam. Você com certeza foi uma pessoa, né, diria até uma mentora no início, muito bacana de dar toda essa sua experiência que já vinha, outra bagagem, né? Então é muito bacana a gente encontrar essas pessoas que contribuem também com a gente nessa nova economia e com esse conhecimento diferenciado também. Que bacana. Isso é verdade, né? E a gente está sempre falando de negócio, a gente acaba não falando da gente, né? A gente, Exato, né, se limita exato. ali falando dos negócios. E eu acho assim interessante, Ricardo, porque, enfim, formado em engenharia, com mais de 25 anos de experiências nessas empresas, tanto Brasil, fora do Brasil. Então, quer dizer, a tua cabeça para inovação, para tecnologia, para operação, ela já é formada. Então, quer dizer, quando você veio, e eu acredito que você também é um dos investidores que gosta de contribuir com as startups, né? Que, enfim, que além do investimento, tem também o smart que a gente tanto fala, não é isso? Exatamente. Acho que esse é o principal, né? É o que a gente brinca. Simplesmente você ir lá e assinar o cheque. É melhor você aplicar em qualquer outro investimento, né? Quando a gente fala do smart money, né? Então falar de smart é você contribuir nessa jornada. E a gente sabe que com a experiência, conhecimento, networking, a gente pode muito contribuir com esses empreendedores, seja na jornada de gestão, inclusive gestão de negócio, gestão de pessoas, na parte tecnológica, mercado, como fazer abordagem no mercado, como fazer, né, uma venda. Então é muito bacana a gente poder atuar. Assim, primeiro que quando eu comecei a decidir no investimento, obviamente que eu fui naqueles segmentos onde eu tinha o maior poder de conseguir Agregar. aportar conhecimento e Uhum. agregar, né? Mas sempre assim, né? Que para mim é o ponto número um, é olhar o time. É o time que realmente tem a condição de executar o plano e levar. Né? A gente comenta muito que às vezes eu prefiro ter um time excelente com uma ideia mediana do que uma ideia excelente e um time mediano, porque não vai conseguir atuar e não vai conseguir executar. E aí a gente vai trabalhando com as startups, né? Sendo apoiar na jornada, inclusive às vezes participar como advisor e até mesmo dentro do conselho consultivo, Exato. quando é o caso que uma startup forma poder estar junto nessa jornada toda.
Que bacana. Mas assim, o que te motivou a investir? Que falou assim, eu vou conhecer um pouco desse mercado, que tá todo mundo falando, ou você já claro que você já conhecia algumas, né? Enfim. Mas assim, qual foi o teu principal motivador para falar, agora eu sou investidor, agora eu quero realmente ser investidor? Que aí muda, né? Com certeza. Eu acho que o primeiro, assim, né? Há muitos anos, quando eu atuava no mundo corporativo, eu fazia um pouco disso, de repente trazer empresas para resolver alguma dor. Naquela Uhum, época não se chamava de startup. Quando uhum, eu deixei o mundo corporativo e fui fazer um inventário da minha carreira, entender o que eu queria para os próximos passos, aí comecei a me deparar com algumas coisas e fui estudar esse mundo de startup. Comecei a ver, comecei a entender, falei, pera um pouquinho, eu fazia algo disso e isso me motiva. Primeiro porque tem, às vezes, grandes propósitos por trás, é uma grande fonte de geradora de empregos no Brasil. O empreendedorismo do Brasil tem uma grande dificuldade, grandes entraves, que a gente sabe, né? Até nós, como investidor, eu falei, pô, tá aí um canal legal de se aproximar, né? Tá aí uma coisa legal de fazer, de apoiar. Então, eu vou dizer bem honesto, quando eu entrei, eu não imaginava ainda em ser investidor, né? Eu uhum, imaginei me aproximar do ecossistema, né? claro. Então, a primeira rede que eu me aproximei foi a Anjos do Brasil, através de outros conhecidos que me Uhum, levaram, e eu me lembro até hoje que na primeira reunião eu tive uma pessoa a qual eu sentei do lado, e infelizmente já não está mais conosco, que é o que é Paulo o Paulo Bernardo, o PB, né? Bernardo. E ele foi a primeira pessoa que me orientou. E aí ele falou, Nossa. Ricardo, o dia que você quiser, vamos conversar e eu vou te explicar tudo. E Nossa, comecei. muito. Assim, você tá fazendo um parênteses. Paulo Bernardo, ele faleceu, né? Acho que quando na pandemia, foi no início da Sim, pandemia, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas ele também, porque quando eu comecei na Anjos como investidora, eu não lembro, provavelmente o Paulo Bernardo já estava ali. E realmente o filho dele hoje é investidor, né? exato. Mas assim, o Paulo, ele foi realmente uma pessoa que se doou muito. Ele sempre falava, não, se você quiser chegar um pouco antes para o nosso encontro, e a gente Exato. conversa, e a gente troca ideias. Então, assim, é muito bacana você ter É, lembrado dele, porque foi uma pessoa que marcou para mim também. E quando eu fiquei sabendo da morte dele, eu fiquei muito sentida, né? Então, eu fico muito contente de você ter não, lembrado dele aí. Fica aí nossa com homenagem, né? certeza, com certeza. E aí ele falou assim, olha, vamos bater um papo de 1 hora. A 1 hora ficamos uma tarde inteira conversando, Paulo Bernardo. né? E aí eu comecei a ver, e uma das coisas primeira coisa que eu gravei foi, olha, você quer entrar nesse mundo? Ficar na arquibancada não vai dar certo. E o que é ficar na arquibancada? É só olhando Só olhar. investimento. E aí eu falei, eu vou começar a investir. Comecei aí a Uhum. formar a minha tese. E a primeira coisa foi, deixa eu me juntar com pessoas mais experientes. Então, as Uhum. minhas primeiras startups eu fiz com líderes de grande representatividade nas redes, Uhum. né, para poder entender. E fui montando a minha tese. Foi isso que me motivou a começar a investir. E aí eu falei, aí eu comecei a tomar corpo, comecei a entender, falei, Claro. agora eu quero liderar a deal, né? Aham. Agora eu quero começar a participar de conselho. Então, acho que foi uma evolução. Foi uma Evolução. coisa muito bem pensada, obviamente, né? Mas foi uma evolução para eu entrar nessa jornada de investidor. Legal. E além da Anjos, nós fazemos parte de outras redes, né, em comum. Mas você também é da Poli, porque você veio dessa escola, né? Você é engenheiro, então tem Exato. lá o time da Poli Angels. E você também tá lá. Como é que foi como é que é o teu trabalho lá na Poli? Tá. Qual é a tese da Poli? Até é interessante aqui colocar isso. E como que tá hoje todo a dinâmica lá de vocês? Legal, legal você perguntar. Mais uma vez, né, os caminhos se cruzam. E num dos momentos, num evento que eu participei, mas foi um evento para executivos, eu acabei encontrando um amigo, uma pessoa que se tornou um grande amigo, que é o presidente, né, da Poly Angels, o Rubens Aprobato, e ele naquele momento estava começando a querer também entender e formar uma rede, uma associação de investidores anjos.
Começamos a trocar ideia, tudo, né? Ele já tinha um grupo de pessoas a qual eram fundadores e eu comecei a entrar, foi fundada em agosto, né? Setembro de 2018, eu entrei em outubro de 2018. Comecei a me aprofundar, comecei a entrar, a participar. Hoje eu faço parte da diretoria executiva, né, da Poly Angels. Nós temos uma diretoria a qual a gente coordena todas as atividades internas junto aos nossos associados, e aí a gente começa a formar a nossa tese, né? A gente fala aqui primeiro que nós somos agnósticos em termos de segmento. Obviamente que tem segmentos que são mais atrativos, né, e tem possibilidade de ter uma escala muito mais rápida. Então a gente olha com mais carinho. Mas a nossa tese, eu até brinco, nós temos um processo de avaliação que a gente chama dos 7 T's, né? Onde o primeiro T a gente sempre olha para o time. Time em primeiro lugar. Qual é a tecnologia que está embarcada do produto? Qual é o tamanho do mercado? Qual é a tração que tem, né, a startup em termos de escalabilidade? Qual é a trincheira, barreira, né? Quais são os termos de contrato, que isso é muito importante nessa fase inicial, né? Quanto quer, por quanto quer, como é que está o cap table, né? E o timing, se já não estamos falando aí no Mar Vermelho, no Oceano Vermelho, né? Então a gente sempre procura fazer isso daí. Então a gente tem a nossa tese de olhar, seja o mercado B2B, B2B2C, né? Que é voltado negócio, para consumidor, e aí a gente começa a elaborar. Temos um processo interno de curadoria, de avaliação das startups, é um grupo um pouco menor, até porque tem mais disponibilidade de tempo de participar para poder fazer o processo de avaliação, e eu acho que nós estamos aí num bom momento. Que legal. Né? Nós fizemos 29 rounds de investimento, com 28 startups investidas, mais de 10 milhões de reais aportado pelos investidores. Então, agora, no mês de setembro, estamos indo para o 30º round e completando 5 anos desde a fundação. Que bacana. É muito Fico bacana. muito contente, principalmente saber da tua atuação ali. E assim, como nós somos especialistas em startups early stage, que são startups que estão ali começando, que estão na fase de operação, a gente trabalha muito com co-investimentos, né? Sim. Que é o seguinte, é trabalhar redes ou investidores que se juntam realmente para conseguir chegar naquele valor, naquele cheque que a startup, que o negócio precisa. E a Poly, eu acredito também que trabalha com co-investimentos. A gente consegue fazer esse trabalho, né? Sim, com certeza. A gente tem nas nossas redes parceiras, inclusive tem um grupo, né, de líderes de redes, né, onde se troca bastante informação, bastante conhecimento, mas a gente também gosta muito de fazer o co-investimento. Até porque, né, pós-pandemia, a gente viu que a retração, né, principalmente se a gente olha 2022, agora 2023, mostrando uma pequena recuperação do investimento anjo, né? Tem gente que fala que o dinheiro está escasso, eu acho que às vezes o dinheiro está mais bem direcionado, né? Tem aí uma qualificação maior. Então a gente faz investimentos, principalmente com a Anjos do Brasil, outras redes, como FEA, GV, né? Alguns fundos early stages, para poder completar o cheque, né? Às vezes da startup. Se é uma boa startup, por que não a gente compartilhar deal? E não é só a questão de fazer co-investimento e liderar o deal. Às vezes a gente lidera deal, dependendo do tamanho do cheque, né? Tem alguma rede que tem maior representatividade, mas a gente sempre procura compartilhar, seja de um lado nós com outras redes, inclusive outras redes com nós também, né? Buscando esse co-investimento. Maravilha. Ricardo, agora eu queria saber assim, do Ricardo investidor. É. Uma coisa somos nós com as nossas redes, com as nossas teses, né? E com a nossa contribuição também, que é exatamente o que você falou. O mercado, nós podemos investir, mas o quanto mais a gente contribui, mais a gente aprende também, né? Mas eu quero saber de você, startups que você... Quantidade de startups do seu portfólio e, principalmente, o que você olha? Qual que é, assim... Olhando... Eu sei que a gente tem muito
essa conexão com as redes, mas olhando ali pela tua história, pela tua bagagem profissional e até pela tua expectativa, porque você já foi líder e gestor de muitas pessoas, qual é o seu olhar para as startups? Tá, acho que primeiro assim, né? Eu sempre olho para pessoas, né? E quando eu digo olhar para pessoas, é ver se é um time que ele é complementar, né? E que é um time que realmente tem a resiliência, tem a força, a garra de tomar alguns trancos e se levantar. Porque vai, ao longo da jornada, ter os altos e baixos, né? É a nossa famosa curva J, né? Que a startup passa pelo Vale da Vale da Morte. Morte. Então, principalmente, eu olho assim, esse time, né? Como é que ele está bem dividido? Obviamente que eu olho para segmento, tem uns segmentos. Por eu ter maior habilidade e conhecimento, me chama a atenção. Eu vejo, já mentorei várias startups na área de cosméticos ou na área propriamente de supply chain voltado para demanda, planejamento. Então, são segmentos que eu olho. Agora, eu adoro ver startups que têm também por trás um propósito de impacto social. Boa! Né? Uma edtech, Isso. né? Fintechs que têm um impacto social ajudando pessoas. Sim. E também eu gosto de ter no meu portfólio, né? Não é puxando a sardinha, startups fundadas por mulheres. Olha, não sabia disso, né? hein? Sim, tem algumas startups, né, no meu portfólio, startups que são fundadas por mulheres, ou que tem no corpo né, dos founders mulheres. Então, eu gosto muito também de olhar isso. Não puxando sardinha, mas sabendo que eu gosto de ouvir isso. Com certeza. Não, que é importante também, né, Ricardo? Mas eu queria, até aproveitando esse gancho, queria que você me falasse um pouquinho até dessa tua experiência, dessas startups que são fundadas por mulheres e fundadas por homens, claro que você tem também, tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho até dessa característica, qual que é a tua percepção e também por que você fez essa opção de investir em startups fundadas por mulheres. Primeiro, eu acredito assim, né? Eu vejo que a mulher ela tem um foco muito grande quando ela se define um objetivo a perseguir. Ela tem muito focada não só no objetivo, mas na execução. Muito inquieta, né? Eu diria que eu uso às vezes até a palavra insatisfeito, o pessoal fala, pô, mas você é insatisfeito. Mas o insatisfeito é bom, porque quer mudar algo, quer fazer algo diferente. Então está sempre desafiando o status quo. Exigente, né? Se cobra muito. E eu vejo que isso ajuda que o percentual de sucesso de uma startup fundada por mulheres ou por mulher seja muito mais alto do que startups fundadas por homens. Estão performando bem as suas startups? Estão performando bem. Obviamente que a gente tem algumas que não performou tão bem, né? Mas não vale ao caso citar, mas obviamente eu vejo que as startups elas estão performando muito bem. Então, sempre quando aparece, né? Principalmente quando a gente fala num grupo da Polyangels, que às vezes fala, nossa, é um grupo só de engenheiros, mas é importante ressaltar que no nosso grupo, no nosso estatuto, a gente tem 60% de ex-alunos da Poli e 40% das mais diversas experiências, conhecimentos, tudo, porque a gente quer também a diversidade. Importantíssimo. Então, quando aparece startup que é fundada por mulheres no nosso grupo, os nossos olhos, peraí, vamos dar uma atenção também especial, vamos ver, né? Porque nós também temos a grata satisfação de ter investidoras, né? Terem mulheres como investidoras na Polyangels. Então, isso daí eu vejo. Uma coisa que eu não tinha no meu portfólio, né? Mas eu vejo que são mercados que são também em grande expansão ou tem uma carência muito grande, né? Acabei de fazer um investimento no começo do ano, que é uma startup voltada para o segmento de games, que eu vejo que o segmento de games tem uma grande expansão, tem um mercado muito gigante, e tem mercados que para mim ainda tem uma carência muito grande ou é muito ineficiente, que é o mercado de seguros e o mercado de saúde.
né? Eu vejo que tem grandes oportunidades, né? Tem startups aparecendo com grandes inovações. É Então, são verdade. segmentos que eu também estou olhando com bastante carinho. Saúde, eu acho que ainda a gente tem muitas coisas, né? Eu vejo que tem muita coisa de inteligência artificial, de sistemas Exato. para a saúde, mas eu acho que ainda tem muitas oportunidades. Tem alguns segmentos da saúde que eu concordo, e quando você fala isso, que tem algumas startups que não conseguiram alavancar da forma que colocaram. E aí, quando a gente está falando de startups de seguro, a parte de insurance, eu também. Eu já avaliei algumas ideias e que eu não aprovei, porque eu achei que, assim, não ia parar de pé, né? E até tem um Exato. empreendedor que ficou muito pé da vida comigo em relação a isso, mas eu acho que ainda tem muita oportunidade, né. E aí olhar um pouquinho o mercado e criar disrupturas, criar oportunidades. E é isso que quando eu fico colocando esse gatilho para os empreendedores, quando vem alguma coisa de seguros. "E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar com você". Porque aí a gente dá, quem sabe a gente consegue contribuir, né. Exatamente. Então é que a gente vê, tem oportunidade, tem uma carência. Então, e eu acho que é um segmento que, assim, se você olhar para o lado ou para os concorrentes, se você reduzir a ineficiência do que tem, nossa, você já consegue trazer uma solução muito inovadora. Então, não é um mercado que você precisa também ser muito explorado. Ele é. Só que eu Sim. acho que ele é explorado de uma forma ineficiente. Não apareceu alguma coisa. E Exatamente. agora me conta o seguinte, falamos do que tem de menos. E o que tem de mais? Que também aparece, né? Sim, também tem O que muita. aparece aí pra vocês, que tá aparecendo pra você, que você fala: "Nossa, de novo, mais uma vez, Olha, o que tem mais do mesmo". tem aparecido muita coisa de fintech, tá? Tem Fintech, aparecido muita coisa, ainda, né? ainda tem muita Uhum. coisa. Apesar de ser um tema também um pouco, não vou dizer novo, mas está sendo muito mais explorado, inteligência artificial, Sim, um é a monte de bola da vez, startup. praticamente, Só que se né? você pega algumas pessoas com conhecimento um pouco mais aprofundado de Exato. inteligência artificial, você faz duas, três perguntas, você fala, não tem nada de De ar de inteligência, ar de artificial, exato. né? Então Você isso tem um algoritmo ali, você Exa tem exa mas que não se exatamente. sustenta ao longo do Com período. certeza, né. A parte de e-commerce, marketplace sempre tem, aparece Uhum. bastante. Edtech tem, mas aí tem segmentos diferentes, né, de edtech. Eu E tô EdTech é amplo, É né? amplo. Eu estou avaliando uma agora, né, que assim tem um propósito por trás, mas muito relevante, né, Uhum. que trata de crianças com autismo, né. Então, quer dizer, olha só, né, é um propósito brilhante, né, com potencial de Tem um crescimento impacto muito, um social impacto social gigantesco. gigantesco. Inclusão, né? Inclusão, acho que você falou a palavra, né, ser Inclusão. inclusivo, né. Exato. Então, essa eu olho, e aí eu falo, pô, será que eu estou olhando só com investimento? Não, eu estou olhando o que eu posso contribuir, seja na divulgação, seja na educação, seja na redução, né, orientação. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal. Ah, legal, eu fico super feliz. E a gente sempre quando tá falando dos engenheiros da Poli, tem um perfil muito cartesiano ali, né? Eu Sim, acho que agregar esse perfil para os negócios e principalmente para uma ideia, para os empreendedores, porque o que que acontece, né? A gente está falando, não porque a média de idade hoje dos empreendedores de startups, uma média de 40 anos, mas a gente tem ali uma faixa de empreendedores na faixa de 20 anos que não tiveram experiência de um corporativo, exato, né, que não tiveram experiência de uma operação ou de uma liderança de time, ou de operação mesmo de planejamento. E exato. aí a gente está falando de um time, né, de pessoas que trazem isso tanto na formação de engenheiro, quanto ali na jornada executiva, que consegue ajudar. E eu sempre falo para o empreendedor, e você sabe disso, né, e eu acho que você compartilha com isso, para o empreendedor, ele escolheu o investidor, né. Assim, não é o dinheiro. Procura aqueles investidores ou aquela rede que realmente vai te ajudar a trabalhar o teu negócio. E também tem uma outra questão também, que é complementar os seus skills.
complementar, porque a gente está falando de jovens que não tiveram essa experiência. E se ele também for para uma rede onde não tem o smart money, ele vai crescer até a página 2, até a página 3, isso né? mesmo. E aí, quando a gente pega uma rede estruturada ou investidores com um perfil maravilhoso como o teu, é óbvio que as chances de dar certo, né? Não só isso, pela tua capacidade de execução, pela sua capacidade de planejamento, mas também a sua capacidade de olhar a rede ou o ecossistema e buscar um apoio para aquela startup, né, Ricardo? Você citou um ponto muito bacana, Cláudia. Inclusive, eu estava aí, quando você falava, eu estava aqui relembrando. Inclusive, nós também, como investidores, temos que ajudar aos empreendedores entenderem o seu momento, né? O seu momento de captação. Por quê? Você citou muito bem, não é só o investidor que escolhe a startup. A startup precisa saber com quem que ele quer estar na jornada. Primeiro porque ele está dando um pedaço do negócio deles para alguém, seja qual for o percentual, ele está dando um pedaço e às vezes é da vida dele, porque ele pôs a vida dele naquele negócio. Então ele tem que saber com quem que ele quer continuar nesta jornada. E nós já tivemos casos onde orientamos o empreendedor a, por favor, não busque a rodada agora. Segura mais um pouco para você não queimar a largada. E às vezes o empreendedor fica frustrado, né? Porque ele quer. Mas depois ele manda e agradece. Ele é a experiência. Exato. Ouve. Com certeza. Ouve, durma com este barulho. Exato. Né? Eu acho que o principal característica do bom empreendedor é saiba absorver o golpe. Né? Por quê? Porque ele ficou frustrado no primeiro momento, mas depois de algumas semanas, ele mandou uma mensagem agradecendo, porque ele falou, realmente, a gente percebeu que a gente não estava tão bem preparado, a gente ia queimar a largada, ou a gente ia ter pessoas ao nosso lado que não iriam contribuir tanto. Exato. Então, acho que esse também é o papel. Né? Agora me fala uma outra coisa, você viu aqui meus unicórnios? Opa! Aquele eu ganhei da minha filha, esse rosinha. Que bacana. Esse aqui fui ganhando, ali o tourinho também. Tô atrás de um. Gente ter sorte, pra gente ter sorte aqui. Mais do que isso, teve um tempo, não, né? Pouco tempo atrás, todo mundo queria ser unicórnio. Sabemos que não, né? Temos quase 30 unicórnios no Brasil. Sim. Teremos mais, claro. Sim, claro. Mas sabemos que a jornada é muito difícil, né? Não é para todo mundo e nem deveria ser, não precisa ser. Agora, me fala o seguinte, quantas startups você já conheceu que falou assim, investe, seremos um unicórnio? Bom, acho que todo mundo vem com esse speech, né? Até porque a gente fala, né? Se o empreendedor não sonhar grande e não se mostrar, né, para o investidor, todas elas vêm, muitas delas vêm. Mas eu acho que tem que ter pé no chão, porque você tem etapas para concluir, né? Eu gosto disso, eu gosto. Quando eu também vejo. Assim, investe que eu vou ser unicórnio. Eu falo assim, eu vou investir, hein? Não, e eu vou dizer para você, Claudia, que tem os dois, tem o contraponto, né? E por que tem o contraponto? Porque aí você percebe qual é o sonho grande. Né? Muitas vezes a gente, nas nossas conversas com startup, a gente pergunta, qual é o seu sonho grande? Exato. E às vezes o cara fala, não, eu vou ser um unicórnio, ou eu vou dominar o mercado. Como alguns dizem, fala, olha, o dia que a minha startup valer X, eu vendo. Outros falam, não, eu quero morrer com a startup. Então você percebe, você avalia, você fala, essa aí, né? Que eu quero entrar. É esse cara que que eu quero investir. Então ele é interessante, mas eu acho bacana quando ele tem. Né? Tem que ter consistência e tem que ser o sonho grande. Mas o sonho grande ele tem que estar embasado. E aí, ao longo dessa jornada, você vê como ele está embasado ou quão perto ou longe ele está desse sonho. Ó. Pena que nós, investidores anjos, que a gente investe aqui no começo, nós também somos os primeiros a sair. Exato, exato. A gente não vai acompanhar até ser um unicórnio. Né? Mas quem sabe? Quem sabe? Não é? Eu acho assim, né? A gente tenta acompanhar ao máximo a jornada, possível, né? Eu, nas minhas investidas, eu sempre procuro fazer uma reflexão né, das minhas investidas. Seja dos sucessos que eu tive, né? Das saídas, entender se as saídas foram saídas com sucesso, foram saídas dolorosas, aprender com os write-offs, para entender... Fui eu errado de ter investido? A minha decisão de investir é que foi errada? Ou foi a startup que se perdeu ao longo do caminho? Ter também
o meu antiportfólio, de olhar aquela e falar, olha onde ela está, e eu deixei passar o Não é? bonde. Eu também já tive isso. Também Exato. perdi time. Exato. E aí você fala, bom, agora já Pô, foi, agora já né? Já não foi. tem como ir. Mas assim, eu acho que o importante é a gente olhar, né, os E também já teve investimentos. algumas que eu falei, ainda bem que eu não fui. Exato, ainda bem que eu não entrei, né? E É. ter algumas saídas, né? Que também é importante para você ver o sucesso, não só para nós, investidor, para ter o retorno do investimento, mas para ver o sucesso da Uhum. startup Ah, e eu do adoro isso. empreendedor, né? Uhum. Então, já eu sempre brinco que assim, eu investi mais do que eu queria, mais do que eu podia, menos do que eu queria, né? Uhum. Mas a gente sempre está olhando, eu sempre estou olhando, né? E sempre vejo se tem alguma coisa boa no mercado, eu acho que vale a pena, eu tento não deixar passar, né? Então, ao longo desses 6 anos, consegui montar o meu portfólio, entendi como montar, porque no começo eu não sabia montar o portfólio, e aprendi a como Aprendemos montar o meu. juntos, né? Não foi Exatamente. isso? E aí foram trocas. O pessoal perguntava assim, qual que é a tua tese? Gente, eu não sabia nem o que que O era que é tese de tese? investidor. E eu aprendi muito, né? Hoje eu dou Exato, aula de tese, dou aula de critérios, dou aula de redes de investimentos. Então exato, é é muito bacana, é bacana, mas legal. a gente aprende muito. Eu acho que esse mercado. Mas assim, a gente tem muito que aprender. Se a gente comparar Brasil com, vamos lá, Estados Unidos, a gente está muito aquém ainda. Eu acho que assim, Sim, tanto em valores quanto em quantidade, sem falar muito em inovação, né? O Brasil, a gente pode ter uma geração aqui de muitos negócios, mas a gente não tem grandes negócios inovadores, né? Que são disruptivos. A gente pode ter processos disruptivos, mas negócios não. Eu acho que a gente vai ter. Essa próxima geração pode ser que a gente tenha. Mas o que eu queria ver com você é o seguinte: a gente está falando aí dos últimos 6 anos, da tua vida como investidora, a gente está falando de um mercado de 10, 12 anos do Brasil, fortemente com investimento anjo, e a gente sabe o quanto, né, cresceu. Hoje são quase 50 redes de sim, investidores. sim, E nós tivemos um ano de 2021 fascinante, né? Recordes em valores de investimentos, recordes em quantidades, recorde em exits. Eu nunca vi tanto exit na foi, minha tem vida, foi razão. uma fartura. E a gente sabia que essa bolha ia estourar. E essa bolha já veio para 2022. E aí a gente entendeu, opa, peraí, né? Então a gente já teve uma queda, a gente já começou um 2023 um pouco mais cauteloso com notícia do mercado, né? Silicon Valley, lojas americanas, Sim. varejo, uma série de coisas. Mas, pela tua experiência, pelas suas conversas, explica um pouquinho o que você imagina para esse nosso ecossistema, para esse semestre de 2023 e o que você acha para os próximos anos? Como é que a gente aí vai, como é que vai ser esse comportamento do nosso mercado? Tá, eu acredito assim, né? Eu acho que a gente começa a entrar agora num patamar de normalização, estabilização, para começar a projetar um crescimento, principalmente agora olhando para final de 2023 até mesmo 2024. Nós Uhum, tivemos, obviamente, o impacto da pandemia que afetou todo esse processo de verdade. investimento, negócios, tudo, e também tem uma situação econômica, né? Taxas de juros, Selics, lá nas alturas, altos, e aí as Tanto pessoas no Brasil quanto quanto fora. E fora. E crises aí, e guerras. e aí as pessoas redirecionando seus investimentos. Apesar que eu, como Ricardo investidor, eu vejo que a cabeça do investidor anjo ela é diferente da cabeça do investidor que vai para o mercado financeiro, Claro. né? Porque aí você Uhum. quer São momentos diferentes você quer também. investir em empresas que são listadas na Uhum. bolsa, você É, quer ter ganhos rápidos. Nós estamos falando aqui de um investimento a longo prazo, com claro. alto risco, mas com um potencial enorme Uhum. de crescimento. Claro. Então, a cabeça do investidor tem que ser um pouco diferente, né? E aí é o que a gente fala: não use recursos que eventualmente você vá precisar. Uhum. Use recursos que, de repente, você possa contar que, se você perder este recurso, não vai afetar a sua vida econômica, a sua vida Superação. familiar, superação, Uhum. tudo. Então, separe um percentual do seu dinheiro e faça isso. Olhando para este cenário, eu acredito que agora, para 2024, para os próximos anos, nós devemos ter uma retomada de crescimento no investimento anjo. Por quê? Eu vejo que a maturidade dos próprios investidores cada vez mais estão atentos
a esta nova economia. Nós estamos falando muito de apoio ao investidor. A gente sabe ainda que não existe um apoio ao investidor em termos de, seja lá de governo, de tributação, uma série de coisas. Tem grupos fazendo uma força enorme para que esse grupo de investidores anjos seja tratado de uma forma diferente. Agora, recentemente, para não dizer ontem, eu recebi uma notícia que tem uma comissão da OAB do Rio de Janeiro trabalhando num contrato safe da Y Combinator para o Brasil, né? Fazendo um contrato de safe. Então, estão pensando em modelos de contrato. Eu não tenho ainda parecer nenhum sobre isso, né? Se isso vai ser bom, se vai ser ruim, enfim, tem uma série de senões que eu acho que vão ser trabalhados, obviamente, vamos avaliar tudo. Mas então eu vejo que tudo isso, o ecossistema está mais maduro, as redes estão mais próximas, estão buscando novos investidores, a forma de atrair novos negócios. Então eu acredito que tudo isso tem uma tendência de, ao investidor, ter uma segurança maior de aportar o seu capital nesta nova economia, né, de startups. Então, eu vejo com bons olhos. Vejo, sim, que tem uma retração ainda na economia, mas eu vejo ainda que vão aí direcionar um pouco mais de recursos para as startups. Cenário futuro positivo, então vamos ter cautela? Eu diria sim, eu diria sempre vejo, com um pouco de precaução, né? Sim. Sempre você tendo o seu plano B e C para quando tiver um percalço no seu caminho, mas eu vejo ele como, sabe, um horizonte aí próspero para esses nossos investimentos em startup. E recentemente estivemos juntos num evento lá que o Guilherme Benchimol da XP deu uma aula. Exatamente. Eu fiquei assim, maravilhada. E você viu que parte da fala dele foi exatamente isso. Não tem crise para essas startups no mercado onde ela atua. Existe uma crise global, existe uma crise no Brasil, mas o mercado tem que buscar oportunidade. Tem muita oportunidade. Eu gostei dessa fala, eu anotei a fala dele e falei, esse é o tal olhar o copo meio cheio. Eu vi que você ali estava ali filmando, gravando. Então essa fala dele acho que marca muito ao empreendedor, né? Traz aí uma injeção de ânimo. Mas você sabe que eu perguntei até pro Guilherme sobre essa questão, porque assim, primeiro, nós temos, né, nós somos indivíduos. A gente precisa se motivar, a gente tem que olhar o mercado, a gente tem que olhar o comportamento, tem uma série de coisas acontecendo, mas também nós temos as nossas investidas, nós temos outros empreendedores, então quer dizer, como lidar com tudo isso, né? Como que você trabalha com tudo isso e qual é o quanto que você realmente entende que o momento do mercado, que tudo isso faz sentido para o empreendedor? Como é que a gente consegue passar boas notícias, né, e não falar só de crise e também pedir para o empreendedor não olhar só a crise, né, a gente olhar que oportunidades. E o Guilherme, ele colocou isso, né, o Guilherme Benchimol, ele colocou isso de uma forma muito bacana, eu vou até compartilhar, né, e eu acho que vem muito da tua fala, que a gente precisa olhar o mercado, olhar o modelo, buscar oportunidades, mas sim, temos aí um cenário positivo, vamos continuar investindo. Exato, e aí mais do que nunca, temos muito a crescer. E mais do que nunca, se existe um cenário que ele possa ser positivo, mas você também tem que ser precavido, é o que a gente fala, né? Sempre, cada vez mais para startup, né? O caixa é rei, né? Caixa é rei, segura, né? Quer abrir rodadas, né? Tome muito cuidado, porque nós, como investidores, eu pelo menos penso assim, eu não penso quando eu estou investindo na rodada que eu estou investindo, eu estou pensando para as próximas, né? A gente fala, né? É muito ruim se numa próxima você tem que ter um down round, né? O que é o down round? É você ter uma redefinição do seu equity, do seu valuation, né? E eu brinco também, o pessoal fala, o meu valuation, eu falo, não fala em valuation, isso eu, Ricardo. Fala em precificação da sua rodada, você está precificando a sua rodada. Então, tomem muito cuidado, porque o momento ainda está instável, né? Tomem muito cuidado de os fundos, se for para fundo, eles não puxarem muito freio. Então, acho que o cenário é bom? Mas vá com cautela. Com cautela, eu acho que você consegue passar ileso a crise. Vai ter uns arranhões? Vai, mas consegue. E os arranhões são bons para calejar, né? Como aprendizado e aí poder calejar também.
O momento que eu tenho visto de muitos empreendedores que estão com rodadas ali em aberto é que eles estão tendo mais dificuldades Mais para buscar. dificuldade. Isso é fato, né? Sim. É o que você falou, as portas não estão fechadas, mas está todo mundo ali avaliando. Mas para bons negócios, uma abordagem bacana e também revendo alguns números, eu acho que a gente consegue. Mas assim, Ricardo, eu acho que assim, você é um investidor que eu tenho muito prazer em compartilhar Obrigado. algumas investidas, Sim. que a gente consiga ter algumas próximas aí, compartilhar mais a tua experiência, o teu momento. E se as pessoas quiserem te conhecer, te buscar mais informações sobre você, sobre as suas redes, queria que você deixasse aí o contato para as Oh, pessoas. legal, legal. Obrigado pela abertura. Pessoal, vocês podem me procurar no LinkedIn, né? Tem lá o meu LinkedIn, é Ricardo Oliveira CPIM, né? Pode me procurar no Instagram, Ricardo G. de Oliveira. No próprio site da Poly Angels, né? Eu estou lá como diretor executivo da Poly Angels, então pode me procurar através do site. Estou aberto, seja através aqui da Cláudia ou através das redes sociais. Por favor, acho que é sempre bom a gente conhecer mais pessoas, compartilhar o ecossistema e trocar experiências. Estou totalmente disponível a trocarmos aí bastante conversa. Opa, que bacana, tá vendo? Então vamos aproveitar, olha só, quanta experiência, né? Não foi um programa maravilhoso? Passou muito rápido, eu tô muito grata de você ter vindo, você é um amigo querido, manda um beijo pra tua esposa, pra tua família e que você realmente consiga aí alcançar muito sucesso nessa tua trajetória e que a gente continue firme aí no Com nosso certeza. Muito trabalho. obrigado, Cláudio. Foi um prazer. Eu te agradeço muito o convite. Tenho uma admiração muito grande, você como pessoa, como mãe, como empreendedora, como investidora, como esposa, os diferentes papéis, né, que você atua e sempre com os papéis ali, sempre muito ali controlados, sempre com muito brilhantismo. Então, parabéns, muito sucesso para o Ela Invest da Cláudia Rosa. Recomendo, apoio e tamo junto, Cláudia. E vamos ver as próximas investidas juntos, né? É isso. Gente, que prazer, né? Muito conteúdo, muita coisa boa. Muito obrigada, sucesso e muito obrigada. Obrigado, um abraço.